Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Deus abençoe, que bom que você chegou nesse vídeo. Hoje nós temos uma novidade, temos uma mensagem de Deus para o teu coração. Estamos aqui com uma jovem, a Bárbara, e ela vai estar falando um pouco da vida dela, um breve relato. E eu sei que com certeza Deus vai impactar a sua vida. Fique conosco aí e tenho certeza que Deus vai falar contigo. A paz do Senhor, irmã Bárbara. Pai do Senhor, tudo bem? E Bom, hoje eu estou aqui para contar um pouco do que Deus fez na minha vida, a transformação que Ele tem feito diariamente, né? Para me ter chegado até aqui, no decorrer de uma vida de vícios, de vazios, né? De relacionamentos tóxicos, prostituição, muitas coisas. Deus, Ele me resgatou, Ele me transformou. Eu tive um encontro com Cristo, finalmente, né? Entendi que Ele é o único que pode preencher a nossa alma com a verdadeira alegria, com a verdadeira paz, né? Como diz a palavra, que excede todo entendimento. É Bárbara, apenas nele, né, que nós encontramos essa paz. amém. Bárbara, eu tenho uma pergunta para te fazer. De fato, eu recordo você muito nova, congregou com a gente na igreja, e por um motivo ou por outro, acho que foi na morte do seu pai, aquela Foi. loucura, tudo mexeu. E você, acho que você procurou e saiu. Passou muitos anos fora, eu sei que a vida não foi fácil, mas conta bem rapidinho como é que foi essa situação, se foi de fato isso o impacto da morte do seu pai, você morava madrasta, né? Com a minha Com a madrasta. madrasta. Isso mesmo. Como é que foi essa situação? Depois da morte do pai, eu sei que teve rejeição e você não se viu em outra forma a não ser tentar a sua vida. Só que infelizmente foi de uma forma errada. Foi isso mesmo? Sim, foi justamente aí. Meu pai, ele era a única imagem de amor, de carinho que eu tinha. E quando eu perdi ele, para mim foi como se eu tivesse perdido tudo que eu tinha na vida. E eu tive a esperança de ser amada, de um novo recomeço, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Eu vivi em um lar que eu não tinha uma base, não tinha carinho, eu era constantemente desprezada, eu era constantemente humilhada, rejeitada, eu não tinha voz, eu era como se eu fosse invisível. E no decorrer de muito tempo, mesmo na igreja, que era o único lugar que eu me sentia viva, era o único lugar que eu me sentia alguém, mesmo tendo um cargo na igreja, mesmo congregando, eu me via perdida e as coisas do mundo vieram assim a começar a me atrair, né? E eu tinha aquele vazio dentro da minha alma. E eu comecei a querer preencher esse vazio nas alegrias momentâneas, nas amizades, em relacionamentos, o desespero da alma de atenção, de carinho, né? Mas o carinho verdadeiro, o amor, a gente só encontra em Cristo, né? Mas foi nesse decorrer que eu conheci muitas pessoas, amizades que me levaram a, a coisas assim que me afundaram, né? Me levaram para o fundo do poço, me levaram a drogas, a prostituição, né? Cheguei a momentos críticos assim de fome mesmo, né? Com a minha filha, eu tive filha muito cedo. E foi no decorrer dessa trajetória que eu conheci muitas coisas assim que foram me afundando e me destruindo cada vez mais, né? A palavra do Senhor, ela já vai nos dizer, né? Que cada vez que você volta, mais sete demônios venham, né? Para ser pior do que antes. E cada vez eu sempre tentava voltar, mas eu nunca conseguia me fortalecer na presença de Deus, porque eu achava que eu tinha que ter alguém, eu colocava minha esperança no homem. E esse é o maior erro do ser humano, é colocar a esperança numa pessoa que é falho como ele, né? A gente tem que colocar nossa confiança, nossa esperança em Deus. Ele é o único que pode dar o alívio para nossa alma, né? Ele é o único que pode nos curar. Bárbara, para nossa entrevista não se tornar muito cansativa, de fato a gente conhece um pouco da sua história. Infelizmente teve uma situação em Santa Maria que algumas pessoas conheceram e tal, mas ali já foi praticamente o fundo do poço, né? Você foi jogada dentro de uma vala semi-morta. Ali, para mim, foi o sobrenatural, né, da minha vida. Foi o sobrenatural. Naquele momento ali, eu clamei Jesus, no momento que eu fui rendida, que eu vi que realmente iriam me levar para a morte. Eu clamei que Jesus enviasse os anjos dele ali em silêncio, e ele enviou os anjos dele, que me guardou naquele mato, naquela vala, né? Passei a noite baleada, de meia-noite até 4 horas da tarde. Me encontraram ali, duas mulheres evangélicas que estavam passando me encontraram. Fiquei 3 meses no hospital, fiquei sem andar, minha perna morreu literalmente.
quase dei trombose, foi um momento muito difícil. E Deus, ele me guardou, ele me deu uma nova chance. Ali eu tive uma redenção aos pés de Jesus, mas eu tive que voltar para o mesmo lugar que eu era humilhada, rejeitada. E pela mágoa, pela a raiva, né, eu voltei novamente. Fui acolhida pelos pastores que hoje me recebem aqui na casa deles. Por um momento eu pensei que eu tinha um lar, mas eu tive que sair, eu tinha que caminhar com as minhas próprias pernas, mas eu não conseguia, né? E voltei a me afundar novamente, cada vez pior, até o momento que eu realmente vi que era só em Cristo o amor que eu tanto procurava. Eu busquei no mundo, em todas as coisas que eu poderia buscar, essa alegria, essa felicidade que a minha alma tanto gritava, mas só em Cristo que a gente encontra. É só Ele que pode oferecer essa fonte de água viva que a nossa alma tanto almeja, né? Dia após dia. Então, na verdade, Bárbara, você teve um encontro ali com Deus, clamou a Ele, Ele veio ao teu socorro quando você praticamente estava semi-morta, mas mesmo assim o seu coraçãozinho duro ainda voltou a errar. Eu fiquei um período ainda, eh, quis me redimir, mas como eu disse, eu sempre coloquei a minha esperança no homem, né? Tentei um relacionamento com uma pessoa, porque eu achava que eu tinha que ter uma base, eu tinha que fazer a base que eu nunca tive. Eu ainda não tinha compreendido que a nossa base é Cristo. É nele que nós encontramos tudo que nós precisamos. E eu, mais uma vez, tentei no ser humano, né, colocar essa base. E foi aí que eu me decepcionei mais uma vez e voltei novamente, mesmo com medo, mas eu fui lá de novo, no mundo, tentar preencher aquele vazio. E várias vezes tentei, voltei, e nunca conseguia me firmar, né? E cada vez pior, cada vez me afundei mais. Mas chega um momento que a sua alma não suporta mais, né? Quando você é escolhido, quando Deus ele te escolhe, você pode rodar, você pode fugir. Quando você tem um propósito, chega um momento, né, que Deus brada na nossa vida, na nossa alma, e a gente realmente se entrega, né? No momento que você entrega a sua vida, corpo, alma e espírito para Cristo, ele transforma, ele liberta, ele cura verdadeiramente as feridas. Ele traz aquele descanso para a sua alma, né? Aquela alegria que você sente que não precisa de mais nada, você já tem tudo quando você tem Cristo na sua vida, né? As outras coisas são acrescentadas para abundar, mas você já é completo com o Senhor, né? E, na verdade, tem pessoas que vão assistir esse vídeo e elas têm a vergonha, né? Porque erraram, porque falharam e tem medo do apontamento dos cristãos que eles acham que a gente vai receber eles com pedra. Na É verdade, eu verdade. acredito que no início a gente tem que passar por cima de muita coisa, né? A gente vai todo complexado, mas louvado seja Deus pela transformação que Deus fez na sua vida. Hoje você está casada, bem casada, hoje serve ao Senhor, é Sim. líder de evangelismo e está aproveitando esses momentos para dar testemunho do que Deus faz na vida. Bárbara, hoje nós vamos ter um culto, vai ser bênção. Sim. E eu sei que a transformação Deus faz e dá para ver. E de fato, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão sem força, sem esperança, na verdade estão sujos, né, assim, nas drogas, na prostituição, e eu sei que vale a pena. Na sua vida deu certo e com certeza em outros e muitos mais que estarão assistindo esse testemunho, esse podcast vai poder falar também o que Deus fez. Deixa uma mensagem aí terminando nosso vídeo. Eu quero dizer para todos que estão vendo esse vídeo, jovens, adultos, mães, não tenha vergonha. Não tenha vergonha do teu passado, não tenha vergonha da tua história, não tenha vergonha de você. No momento que você reconhecer que você tem um amigo que é Jesus, você não vai ter mais vergonha. Você vai saber que você tem um advogado, você tem um amigo, você tem um pai. Quando você entender que você tem um pai e que ele pode mudar a tua história, ele pode te renovar, assim como ele renovou a minha vida, assim como ele tem escrevido uma nova história na minha vida. Você que está cansado, que se sente abandonado, abandonado, você que se sente que já foi longe demais, você não foi longe demais, nada é impossível para Deus, nada é impossível para o Senhor. Ele é especialista em impossíveis e improváveis. Eu sou uma improvável. Eu estou aqui, eu sou a prova viva disso. Então venha, não tenha vergonha não, se entregue para Cristo. Esqueça quem fala, quem não olhe para ninguém, olhe somente para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é a nossa esperança. E é ele que te justifica. Essa é a minha mensagem. Amém, queridos? Você que ficou conosco no vídeo até agora, o nosso desejo é que essa mensagem tenha impactado o teu coração,
E ela tem rede social, eu vou deixar aqui no vídeo as redes sociais dela, que lá você vai poder ver vídeos de testemunho dela, ela já evangelizando, já contando do amor de Deus. Eu quero te agradecer, você que ficou conosco até agora, que Deus abençoe. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, sempre teremos mensagens para te ajudar a se erguer, se levantar. Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus.